Então vamos para a direção defensiva. Como no início da legislação a gente vê também um vídeo do Pateta, né? Aqui a gente vai ver também, mas é diferente, não é o mesmo vídeo. Vamos ver aqui. E após esse vídeo, a gente vai fazer uma breve interpretação. Então, ou já durante o vídeo mesmo. Um vídeo de 8 minutos aí, né? Tudo que passar durante esse vídeo, o que eu quero que vocês vejam e interpretem é em cima da nossa realidade, do nosso dia a dia. Se a gente realmente acaba vendo isso no dia a dia ou não. E lembrando que é um vídeo lá de 1900 e bolinha, um vídeo super antigo aí que deve ter muito mais de 50 anos, né? Todos nós já vimos esses tipos que chamamos de motoramos timídicos, o motorista tímido. E displicentos máximos, o motorista descuidado e aparentemente inconsciente. E a maioria de nós já topou com o motoramos afobatus, o motorista impaciente e descortês. Que é que tá vendo aí? Mexam-se, vamos, mexam-se! Os maus hábitos e técnicas desses motoristas causam acidentes e situações perigosas e de perda de tempo para todos nós. Mas há outros problemas de rodovia também, e eles frequentemente começam aqui, fora da rodovia. É claro que sempre há um determinado tipo de motorista envolvido. Aí está ele. É um sujeito bastante agradável, mas do tipo que nunca liga para as coisas. E parece que nunca aprende. Portanto, vamos chamá-lo de idiotimus ultimus. Ah, mas que bobalhão! Olha que cara complicado! Ele manifesta o maior desprezo por qualquer um que tome a simples precaução de rodear o carro para olhar os pneus. O senhor Idiotimus não tem olhado os seus pneus desde que comprou o carro. Logo, é claro, eles estão em frangalhos. Ele não tem verificado o estado do motor nem dos freios. Se o carro anda, ele simplesmente o dirige sem maiores preocupações. Idiotimus nem sequer imagina que uma rodovia exige muito mais de cada parte de um carro. Um pneu careca geralmente é a primeira coisa que se vai. Opa, lá se vai o meu pneu! É claro que isso faz Idiotimus perder o controle do seu carro. Ou então aquele velho pneu careca de repente se torna uma coisa preciosa para ele. E ele vai parar bruscamente no meio do trânsito. Naturalmente, isto é a pior coisa que ele poderia ter feito. E apenas por causa de um pneu que certamente não vale mais nada. Numa rodovia, coisas aparentemente menores, pequenos ruídos ou vibrações estranhas não devem ser ignorados. Uma roda mal apertada e frouxa. Um motor que esquenta demais. O chocalhante capô meio solto que foi ligeiramente amassado no estacionamento podem ser um problema sério na velocidade de uma rodovia. Opa, lá se vai o meu pneu! Idiotimus é o único culpado por essa situação, mas ele ainda tem outras maneiras de causar problemas para si mesmo. Por exemplo, a maneira dele botar coisas no carro. Vejam só como ele vai empilhando coisas no banco traseiro sem pensar que numa parada súbita... Ui! Cada coisa pode se tornar um perigoso projétil ameaçando sua vida. Mas pior ainda é como ele carrega as coisas num trailer. Ele geralmente empilha coisas demais e depois amarra tudo sem o menor cuidado. Naturalmente, em alta velocidade, parte da carga é logo distribuída pelo caminho. Isto vai se juntando a todo o lixo espalhado, cuja limpeza nos custa milhões de dólares por ano. Mas frequentemente há resultados mais imediatos e mais sérios.
Outra causa de problemas para Idiótimos é a sua crença ilógica de que é mais econômico pôr gasolina apenas para as necessidades imediatas. 2 litros, meu chapa, isso deve me levar até lá. Sem a menor reserva de combustível para possíveis atrasos ou erros de cálculo, é claro que isso só pode resultar numa coisa. Opa, acabou a gasolina. Droga de mostrador, deve estar quebrado. Às vezes, Idiótimos consegue sair do trânsito com segurança depois de uma avaria. Mesmo assim, ele fará justiça ao próprio nome, indo para o lado errado, ou às vezes tentando fazer concertos ainda no meio da pista. Às vezes, ele até arriscará sua vida numa corridinha do centro da estrada até o acostamento. De vez em quando, a despeito de todas as precauções, uma avaria pode ocorrer. Está um problema sério numa rodovia movimentada, mas podemos diminuir os riscos adotando algumas regras de bom senso. Em primeiro lugar, lembre-se de que você está numa corrente contínua de trânsito e que não pode parar bruscamente. Logo, se o problema aumentar, olhe em volta e planeje seus movimentos. Quase sempre há tempo para isso. Em seguida, dê sinais bem claros de suas intenções antes de fazer qualquer coisa. Dirija-se cuidadosa e firmemente para o lado direito de preferência, se isso puder ser feito com segurança e a tempo. Quase todos os motoristas serão educados para diminuir a marcha se perceberem que você está em apuros. Uma vez no acostamento, fique bem longe da pista. Saia do carro se isso puder ser feito com segurança e, mesmo assim, fique o mais longe que puder dos carros em movimento. Mas há alguma coisa mais igualmente importante: o motorista. Além do seu carro, o estado do motorista, mental e físico, é vital também. Por exemplo, ele passa o dia inteiro no escritório deixando tudo em ordem para as férias. E depois, talvez até dê uma festinha de despedida. Férias? Divirta-se bastante. Hein? Adeuzinho, até daqui a 15 dias. E parte no fim do dia pretendendo dirigir 500 ou 600 quilômetros sem uma parada. Inevitavelmente vem a fadiga. Mas Idiótimos vai em frente porque nem imagina o perigo. Façamos uma pausa e vejamos o que ele enfrentaria se tivesse que parar subitamente. Lembrem-se de que, para um motorista ver alguma coisa, resolver o que fazer e então passar a ação, geralmente leva de 3/4 de segundo a 1 segundo. O freio só é aplicado depois desse tempo. Quando fatigado, um motorista pode levar 2 ou 3 vezes mais para usar os freios. É claro que o álcool pode tornar esse problema ainda pior. Um motorista intoxicado, ao enfrentar uma emergência, terá um raciocínio muito pobre e fará coisas erradas. Pena que acaba o vídeo aí, pessoal. Aí que a gente começa a interpretação, né? São 8 minutinhos de vídeo. Não tem ele completo na internet, né? Infelizmente. São aqueles vídeos bem antigos, provavelmente gravados naquela fita grande. Alguém deve ter visto já. Só tem recortes dele lá na internet. Tudo que ele mencionou aí, né? Desde do cara que coloca pouca gasolina para dirigir, das atitudes erradas que acaba tendo lá no trânsito, de não olhar o veículo, de não olhar o estado de conservação do veículo, de não dar bola, são coisas que a gente vê no dia a dia, né, na nossa realidade hoje. Imagine depois de quantos anos desse desenho é realmente o que acontece no dia a dia.
A gente vê o outro lá no início da legislação, ele também vai mencionar basicamente isso, né? Alguns outros aspectos, e que menciona, né? Desde então também, eu lembro de uma parte ali do vídeo, né, que passa no anterior também, na legislação, falando que cresce os índices de acidente, né, no mundo, né, no trânsito, e realmente é o que basicamente a gente vai ver em direção defensiva, né? Então, um pouco é conscientização, o papel dessa matéria, né? Então a gente vai ver vídeos um pouco pesados, vai ter vídeo um pouquinho pesado, mas reforçando é conscientização, né, para que atitudes que a gente não tome lá quando estiver dirigindo no dia a dia. Então, seguindo lá, eu vou fugir um pouquinho, pessoal, vocês já vão compreender o porquê. Vamos fazer uma comparação rápida aqui. Então, direção defensiva, não é o que é, antes de tudo, não é o conceito. Como a gente já deve ter mencionado, já deu para compreender, que a direção defensiva ela é um conjunto de técnicas, né, que o condutor deve incorporar à sua maneira de dirigir para torná-la mais segura para si e para os outros participantes do trânsito. Ou seja, situações que a gente deve e que a gente também não deve realizar lá, a gente conseguir fazer essa diferenciação. Agora sim, né, eu vou fugir um pouco, mas vocês vão compreender, né? Epidemias e pandemias. Dengue, né? O que tem a ver com trânsito? Calma aí, vou fazer uma interpretação rápida aí, né? Os valores um pouco desatualizados, mas o que importa é a interpretação. Epidemias e pandemias. Lá em 2020, aí no Brasil, houve 713 mortes por causa da dengue. Vírus H1N1, 1.774 mortes em 2020, né? Covid foi algo à parte, então isso a gente tem que deixar um pouquinho de lado. Mas teve lá em 2020, quando foi pesquisado, tal, provavelmente esse valor aumentou, e ainda há casos até hoje, né, de Covid, de 196.018 mortes por causa da Covid, né? Foi algo à parte, né? Algo que pegou de surpresa o mundo inteiro. Mas beleza, então 713 mortes lá, dengue, vírus H1N1 1.774, Covid, né? 196 mil mortes. Guerras e tragédias agora, né? Lá na Síria, teve uma base de 9 anos, lá 380 mil mortes, que deram uma média aí de 42 mil mortes por ano. Acidentes aéreos, 257 mortes. Brumadinho, quem lembra lá da tragédia de Brumadinho? 270 mortes. Tá, mas o que tem a ver com o trânsito? O que tem a ver com a nossa carteira de habilitação, né? Esse número de mortes? Então vamos interpretar lá a quantidade de casos de morte pela dengue, pelo vírus H1N1. Né? Covid foi algo à parte, né, que pegou a galera de surpresa. Guerras e tragédias, né? Tipo lá na Síria, acidentes aéreos, a tragédia de Brumadinho. Se a gente pegar todos esses dados aí de mortes e comparar com o trânsito brasileiro, a gente vai ver que o trânsito brasileiro é o que mais produz acidente e, consequentemente, o que mais mata, né? É o trânsito brasileiro, né? Os acidentes de trânsito. Aí que entra o papel da direção defensiva, conscientização. Então, o trânsito brasileiro lá produz cerca de 1 milhão de acidentes por ano, 500 mil feridos, e desses 500 mil feridos, de 200 a 250 mil com sequelas, ou seja, tiveram um membro fraturado, perderam parte ou algo assim, perderam o movimento, devido a um acidente que aconteceu lá no trânsito brasileiro. Desse número, cerca de 50 mil mortes por ano. Isso que é contabilizado. Imagina quantas que tem aí por fora que não são contabilizadas. Então, se a gente pegar ali tudo que a gente falou do vírus lá, né, H1N1, da dengue, né, tudo que a gente pegar ali das bases, daqueles dados que a gente mencionou, não chega perto do número de mortes que acontece por ano no Brasil. Então, o trânsito brasileiro é o que mais mata, como a gente até menciona aqui no vídeo do Pateta lá, que a gente vê, ele pede um jornalzinho lá para o garoto e no jornal, quando ele vai ler, né, cresce o número de acidentes, o número de mortes em si. Isso é algo que a gente não consegue fugir e que a gente acaba não tendo controle em nossas mãos. Mas daí que entra a direção defensiva, pequenas atitudes para a gente tentar mudar essa quantidade de números lá. Ou melhor, né, para a gente não se tornar parte desses dados. Custo dos acidentes, cerca de 30 bilhões, né, e algum comparativo com outros países agora.
Vai cair esses dados lá? Não, mas com a interpretação que o trânsito brasileiro é o que mais produz acidente e o que mais mata, né? Então, mortos por ano em 10 mil veículos. Saiu um pouquinho de formatação aqui, mas dá para compreender. Desse valor ali, né, 0,7 Japão, Alemanha 0,8, Israel lá 1,2, Portugal, agora a gente está podendo ir para Portugal também, né, com a habilitação brasileira. Agora, se você tiver a fim de ir para Portugal a trabalho e trabalhar com a carteira brasileira, tá ok. Isso foi mudado recente aí também, né? Argentina 5,4 e o nosso Brasil 10,5. Então, o trânsito em si comparado com esses países, o que mais mata é o trânsito brasileiro. Mortos por ano em 100 mil habitantes. Japão 5,2, Alemanha 4,7, Israel também 4,7, Portugal já sobe um pouquinho mais, 11,8, Argentina 12,6 e o nosso Brasil 22,5. Então isso só para a gente ter uma base. Sim, o que mais mata é o trânsito brasileiro. Aí a galera ainda fala, né? Pô, mas tem que passar pela autoescola, tal país lá não precisa passar pela autoescola, é só fazer o teste e pegar a habilitação. Mas como a gente menciona lá em legislação, a pessoa ela vem desde o berço, né? Ou seja, desde pequeno tendo a conscientização, tendo a disciplina, tendo a matéria, o conteúdo de trânsito na escola. E aí o trânsito acaba se tornando muito mais seguro, né? Não precisa passar pela autoescola, mas a criança vem desde a escola aprendendo. Aí é que eu sempre comento ainda com vocês, né? Quem de vocês que teve uma matéria na escola ligada a trânsito? Com toda certeza, todos aí vão falar que ninguém teve. Talvez teve um dia de conscientização, um dia do semáforo, um dia que foram tal lugar lá fazer um passeio, né? Que foi falado do trânsito, mas não como uma matéria, português, matemática, ciências. Se a gente for ver, é muito conteúdo, é muito dado, muita lei e que muda constantemente. E a galera está todo dia utilizando do trânsito, utilizando das vias e acaba não se atualizando. A gente menciona também na brincadeira, né, que o trânsito está ligado com a gente desde que a gente nasce até o dia, infelizmente, que a gente parte dessa para outra. Ou melhor, né, tá até antes da gente nascer, porque quando a gente está lá na gestação, lá, né, na barriga da mãe, você está lá e ela está no trânsito, está indo no hospital, está indo fazer consulta, está indo no mercado. Ou seja, antes da gente nascer, a gente já se utiliza das vias, né, no trânsito. E depois que a gente parte dessa para outra, também ainda vai estar lá nas vias, né, no trajeto, que seja para onde for. Então, e a gente acaba indo aprender somente na hora de tirar a habilitação. Esse dado poderia ser muito menor se fosse focado desde pequeno, né? E não somente agora na hora de tirar a habilitação. E a maioria ainda não quer nem saber de passar por isso, né? Quer ir direto para a prática. Aí que acaba acontecendo esses dados elevados. E entra o papel da direção defensiva. Panorama geral. Vamos analisar rápido ali. Do ano de 2010 a 2019, segundo fonte do DPVAT, às vezes eu já vi cair o que é DPVAT. DPVAT é um seguro, né, de acidentes que são gerados no trânsito em si, né, por danos pessoais. Ou seja, se a pessoa quebra um braço, uma perna ou algo assim, bem provável que você já tenha ouvido falar sobre isso. Danos pessoais e não materiais, né? Não é que vai pagar o carro que estragou lá, não. É por se a pessoa ficou ferida e por aí vai. Uma análise rápida. Vamos ver ali por que em 2010 houve 50.780 mortes no trânsito brasileiro. Em 2019 baixou para 40.721 mortes. Vamos falar assim que teve uma queda ali de quase ali 10 mil mortes. Em comparação aos extremos, né, entre 2010 e 2019. Passou aí 9 anos e o número de mortes baixou. Qual que seria uma comparação e uma interpretação para o número de mortes ter baixado? Só que, em contrapartida, se a gente for ver pessoas inválidas, ou seja, pessoas que acabaram perdendo um membro, né, ou tendo um membro, perdendo o movimento do membro, no DPVAT lá, né, eles vão avaliar como invalidez total e parcial. Parcial é quando a pessoa perdeu o membro, quando a pessoa quebrou o membro, fraturou e perdeu um pouco do movimento, mas ela continua com o membro lá, então é uma invalidez parcial.
Invalidez total é quando ela simplesmente perdeu o membro lá, foi amputado, algo assim. Aí é invalidez total, ela perdeu o membro. Aqui ele está no âmbito geral, acho que entre ambos, né? Invalidez total e parcial. Por que o número mortes chegou a diminuir quase 10 mil? Por que invalidez de 151.558 subiu para 235.467 pessoas inválidas? Ou seja, a morte diminuiu, mas por que invalidez aumentou e muito? Né? Cerca lá, mais de 70 mil pessoas inválidas aumentou, no mesmo prazo em que a morte diminuiu cerca de 10 mil mortes. Uma breve comparação ali, pode-se dizer que o número de mortes diminuiu por causa da segurança dos veículos. Os carros de hoje em dia são muito mais tecnológicos. Mas da mesma forma que a gente fala que os carros são tecnológicos, são mais seguros, tem ABS, né, que a partir de 2014 saiu o ABS, uso obrigatório de ABS, de airbag nos veículos. Por mais que o carro é mais seguro, ele não é indestrutível. Aí a pessoa não perde a vida, mas acaba tendo uma sequela, uma invalidez. Mas por que o número de mortes diminuiu, o número de sequelas aumentou e muito? A morte pode ter diminuído por causa da segurança dos carros, mas a questão da invalidez, ela aumentou e muito por causa do número de pessoas dirigindo. Imaginamos aí a nossa turma, uma turma pequena. Às vezes tem turmas lá de 30 alunos. São isso que no meio desses 30 alunos vai ter pessoas que já dirigem por aí, né? Por mais sem habilitação, mas já dirigem. Então imagine juntando todas as turmas, e não só aqui da nossa autoescola, juntando de todos os locais, né? De todos os CFCs em si que tem no Brasil, o número de pessoas que começam a dirigir no dia a dia no trânsito é muito alto. Cada dia que passa há muitas pessoas habilitadas dirigindo, diferente de pessoas que deixam de dirigir, né? Pessoas idosas lá que acabam deixando de dirigir é muito menor do que o número de pessoas que está dirigindo. Aumentando o número de gente no trânsito, o número de acidentes, o que acontece? Só aumenta. Basicamente o que passou no vídeo lá do Pateta falando no jornalzinho, né? Que o número de acidentes só aumenta. Então, essa é uma interpretação. Os carros são mais seguros, mas o número de acidentes tem aumentado a cada dia que passa. Aí que entra a questão. Eu ia passar o vídeo, eu vou interpretar, né, o que menciona nesse vídeo. Nesse total de 2010 a 2019, houve 472.860 mortes no trânsito. Qual que seria um número aceitável de mortes, né, em cima desse valor? 472.860 mortes. E aí? Qual que seria um número aceitável? A galera geralmente vem falar, talvez os 70 mil aí seria aceitável. Porém, o que a gente vê nesse vídeo é que qualquer vida importa. Qualquer pessoa vai fazer falta para alguém. O número correto aqui seria 0, né? Não tem nenhuma morte. Mas a gente consegue zerar esse número? Com toda certeza, não. Então, cabe pequenas, né, atitudes que vão fazer com que pelo menos a gente não se torne parte desses dados, né? E evitar que pessoas se tornem parte desses dados. Então, o número seria 0, mas infelizmente a gente não consegue zerar, mas consegue ao menos diminuir as chances desse número aumentar ou de a gente se tornar parte dele. Nesse vídeo ele menciona, né, como se fosse uma reportagem, não é no Brasil, quem quiser ver depois está lá o slide, só clicar no vídeo. Eu vou passando aí para ser mais rapidinho. Um repórter lá numa determinada cidade fala, na nossa região a gente perdeu 270 pessoas no ano passado em acidentes de trânsito. Dessas 270 pessoas, qual que seria o número de pessoas, o número de mortes aceitáveis? Aí o rapaz pega e fala, dessas 270, umas 70 seria aceitável. Nisso, quando ele vira para trás, 70 pessoas vêm atrás dele e da família dele. A mulher, a filha, a mãe, né, e seja o que for, 70 pessoas da família dele. Aí o repórter pergunta novamente, qual o número de pessoas agora que seria aceitável? Aí ele fala, não, agora sim, né, agora é 0. Então, seja, qualquer pessoa é importante para alguém, seja desde aquela pessoa lá que não tem
o hábito, né? Não tem o costume, uma família pequena, não conversa com ninguém, é antissocial, como dizem, mas para alguém lá ela vai fazer falta, com toda certeza. Aqui é um vídeo de conscientização, fica um toquezinho chato no fundo, a galera aí meio que dá sono, porque tem um toquezinho de criança, vocês vão entender no final por quê. Eu vou narrar o vídeo, para não ficar o toque que é um pouquinho chato, e depois vocês vão compreender o porquê do toquezinho de criança. O toquezinho que eu falei lá, pessoal. Eu vou até tirar o volume e vou narrar. Esse toquezinho dá sono na galera mesmo, não? Esse vídeo é um pacto chamado Parada, isso é lá de 2013. Gostaria de deixar alguns vídeos mais atuais deles, que é um pacto contra a redução de acidentes de trânsito. Né? Então, os responsáveis, né, a coordenadora e por aí, eles fazem, explicam no vídeo aí, pena que tem aquele toquezinho durante o vídeo inteiro, aí fica um pouquinho ruim de compreender. Mas vamos à parte principal. São pessoas que passaram lá por acidente de trânsito e que dão o relato deles. Mas vou mencionar rapidinho o que houve com cada um deles, né? Justamente por causa daquele toquezinho no fundo. João Santos, né? O que aconteceu com ele para ele estar lá, por ele ter passado por um acidente? Ele estava numa via de moto, ele e a esposa dele na garupa, e começou a chover muito forte. Aonde que ele parou? Ele parou no acostamento. Lembra lá que acostamento é somente em emergência na situação de o teu carro quebrar. Se estiver chovendo ou algo assim, o local seguro é um posto de gasolina ou algo assim, não no acostamento. Estava chovendo forte, ele parou no acostamento. O que aconteceu? Veio um carro desgovernado e acertou a moto dele. Ele acabou perdendo a perna esquerda no acidente, perdendo o movimento do braço esquerdo, e a esposa dele que estava na garupa chegou aí a óbito, né? Ela faleceu devido a esse acidente de trânsito, né? Como a gente tem falado. Aqui tem outra pessoa, aqui, outro relato. A Ellen Nascimento, né? Ela em si teve um acidente de trânsito, onde o impacto foi muito forte e ela acabou, né? Além da questão física, ela acabou entrando em coma, né? E ficou durante muito tempo em coma. Quando ela saiu do coma, ela perdeu os movimentos, né, do braço, das pernas e por aí vai, ficando na cadeira de roda para a vida inteira, né, não conseguindo falar, né, tendo que aprender a comer novamente, devido a um acidente de trânsito. Tendo em si, né, somente a percepção, a parte cognitiva e a questão da visão, né, dela conseguir se comunicar com os olhos, assim, né, que dá para ver que ela compreende o que estão falando. Quem quiser depois assiste esse vídeo aí, é bem interessante. Aqui vai aparecer outra pessoa lá, Andréia Mello, né? Não vamos dizer, a intenção não é julgar o porquê que aconteceu o acidente de trânsito, mas sim comentar, né, o relato, né, que houve um acidente. Galera jovem aí, né, querer curtir, e é normal, né, todo mundo tem que ter o seu momento, né, de trabalho, como tem que ter o seu momento de lazer também. Mas tudo tem que ter uma balança, né? Ela tinha recém tirado a habilitação lá, ela foi para a balada em si, com os amigos, com as amigas, e na volta era para ela posar, né? Ela relata no vídeo, a mãe dela relata, que era para ela posar na casa de um dos colegas. E ela não quis, ela simplesmente pegou o carro e falou, não, eu vou embora. E nesse ir embora, ela acabou batendo o carro, não se sabe como. Então, como eu falei, a intenção não é julgar, né, dizer se havia ingerido bebida alcoólica ou algo assim. A intenção não é julgar nessa parte. Mas, devido a esse acidente de trânsito, o impacto foi tão forte, né, que a parte neurológica dela, né, afetou a fala e a face, né, ou seja, ela ficou com o olhar um pouco desorientado, né, e ela perdeu a fala. Ou seja, no vídeo ali, farmacêutica de 30 anos ali praticamente. Vamos falar que depois de você já estar mais velho, você tem que aprender a falar novamente do zero. E é basicamente isso o papel da disciplina de direção defensiva, conscientização. Vou pôr no finalzinho aí um
um vídeo, né, só para vocês compreenderem, aí que vai dar para entender o porquê do toque de criança lá. Preste atenção, foi até uma propaganda que passou na TV. Vamos ver lá o que ele menciona, o que ele traz de mensagem para nós. Aprender a andar. Aprender a comer. Aprender a falar. Não deixe um acidente obrigar você a reaprender. Seja você a mudança no trânsito. Então é isso aí, pessoal. Conscientização. Como eu falei no vídeo aí, a gente vai ver nos slides, a gente vai ver vídeos, mas é por conscientização. Sei, pessoal, às vezes para várias pessoas aí vai se tornar, meu Deus, né, o que ele está falando, um pouquinho chato, né, tal. Mas isso nunca vai acontecer comigo. Aí que entra o problema. Se alguém aí é da área da psicologia, vai saber dizer, né, a forma do pensamento humano. É normal. Mesmo que você não compreenda desta área, mas você vai talvez se enquadrar. Vamos falar lá. Ou você está passando por essa fase, vocês já vão entender. Ou vocês estão passando por essa fase, ou já passaram, ou ainda vai passar. Por que fase? Pela fase de dizer que isso nunca vai acontecer comigo. Não só na questão do trânsito, em qualquer coisa na vida, no teu dia a dia, você vê alguém falando, você fala, não, isso aí nunca vai acontecer comigo. Não, isso nunca vai acontecer com a minha família. Né? Até o momento que acontece. Né? Então, é normal do ser humano. Todo ser humano passa por uma fase na vida dele achar que ele é indestrutível. Mas daí depois a gente vê que é somente uma fase, que tudo pode acontecer com a gente. Né? Que a vida é simplesmente um piscar de olhos. Né? Então, como eu falei, conscientização lá. Acabei abrindo aqui novamente. Tipos de acidente. Evitáveis e não evitáveis. Né? Evitáveis é aquele que você está dirigindo com cuidado, alguém se atravessou lá na frente, você conseguiu segurar. O não evitável é aquele que você está dirigindo teu carro, alguém furou a preferencial, não teve nem chance, né? Só aconteceu. Causas de acidentes, caem interpretações sobre isso lá, pessoal. Já vi cair na prova de um aluno. Qual a maior causa dos acidentes, né, nas vias? Segundo aí uma fontezinha, né, 90% dos acidentes ocorrem pela falha humana. 5% pelas falhas no veículo e outros 5% na falha da via. Que no fundo, se a gente for ver, essa falha na via e falha no veículo, possivelmente tem um dedinho aí também da falha humana. Então, se cair alguma pergunta falando lá o que mais causa acidente, você já sabe, né, que é por falha humana. Imprudência, imperícia e negligência. Tem uma imagem que eu mandei para vocês lá, pessoal, que tem uma figurinha de um cachorrinho. Eu sempre mando lá no início das aulas, né, no início de tudo, para facilitar e para ajudar vocês na interpretação. Porque cai isso em questões. Um acidente causado pela imprudência, um acidente causado pela negligência. E são termos que a gente acaba não utilizando no dia a dia. Então, vou ler até basicamente como está na imagem, depois a gente interpreta lá. Imprudência. Agir com descuido ou sem cautela, causando um dano que poderia ter sido previsto e evitado. Então, agir com descuido ou sem cautela, gerando, né, causando um dano que poderia ter sido previsto e evitado. Nessa imagem, vamos falar assim, duas situações. A senhora atravessando lá na frente das motos, a moto está parada, né, mas vamos falar que a moto está em movimento. Ela poderia ter previsto e evitado. Bem como a criança lá na garupa da moto. Lembra lá qual que é a idade da criança na garupa da moto mesmo? Lembra lá que é 10 anos. Era 7 anos, agora recente alterou para 10 anos. Aqui provavelmente uma criança menor de 10 anos, que o capacete está muito maior do que a cabeça da criança. E se acontecer um acidente ali? Poderia ser previsto e evitado. Ou seja, a criança tem menor de 10 anos, o capacete é muito grande para ela. Não, ela não vai na moto. Aí entra, né, se acontecer um acidente, que poderia ser previsto e evitado, entra como imprudência.
Aí cai outra lá, que seria a negligência. O que seria negligência? Sabe, mas não faz o que é necessário, causando um resultado prejudicial. Ou seja, eu sei que a manutenção do meu carro está ruim, eu sei que eu tinha que mexer no freio, eu sei que tinha que trocar o óleo, que o óleo estava baixo, mas eu vou empurrando com a barriga, até o momento que eu saia com ele lá e ele me deixa na mão. Então, negligência, né? Então, cai esses termos lá. Negligência, sabe, mas não faz o que é necessário, causando um resultado prejudicial. Um exemplo aí é a manutenção do veículo, né? Eu vou levando, eu sei que eu preciso fazer, mas semana que vem eu faço, mês que vem eu faço. Quando você vê, você fica na estrada por causa disso, né? Você sabia, mas não faz, né? Então, negligência. E a imperícia, essa é a que eu mais vejo cair em questão lá. O que seria a imperícia? Imperícia seria a falta de conhecimento ou preparo técnico para realizar determinada atribuição. O que seria, né, ter esse preparo técnico, né, esse conhecimento? A habilidade, né, geralmente cai com esse termo lá em questões. Um acidente causado pela falta de habilidade do condutor. Que acidente que é? Né? Imperícia. Né? Ou o que caracteriza imperícia? Um acidente causado pela falta de habilidade. Isso vocês vão adquirir no dia a dia. Claro que aqui é uma imagem de brincadeira, é uma criança, só para reforçar essa questão da falta de habilidade, mas no dia a dia lá, mas eu não sei dirigir. Você está no ambiente correto, você vai aprender desde o zero aí na autoescola. Porém, no passar, né, no tempo que você ir dirigindo, você vai começando a ganhar a habilidade. Né? Então, isso no passar dos dias, né? Você vai movimentar, né, o veículo, os equipamentos dele com desenvoltura. Às vezes cai essa interpretação em questão. Então, lembra lá que a imperícia é falta de habilidade. Elementos da direção defensiva. Conhecimento. Você ter o conhecimento das leis, né, do que rege o trânsito, o que pode, o que não pode. Você estar sempre lá com atenção, né, que junto com prever, né, a previsão. Você estar dirigindo sempre com atenção, vendo lá na frente, não somente no veículo. Lembra lá, você sempre tem que olhar para frente do veículo, atrás, de um lado e do outro. Às vezes cai essa interpretação. E a galera ainda acaba marcando lá. Você tem que dirigir olhando para frente e para o lado, para trás não precisa, porque os outros também têm que ter atenção. Não, você tem que estar atento nos 4 lados do veículo. Previsão, né, que age junto com a atenção. Você prever algo. Lembra lá que a gente sempre menciona a abertura de porta, né? Previsão, né? Você ultrapassar um ônibus lá, você imaginar que um pedestre pode querer atravessar pela frente do ônibus, você reduzir a velocidade, aí entra na questão de previsão. Ação-decisão, né? Que entraria como, e agora? O que eu faço? Cruzou um animal lá na frente do meu veículo, e o que eu faço? Desvio, freio? Então, aí ação e decisão que vai entrar junto com a habilidade. Como a gente mencionou, com o passar do tempo, você vai conseguir dirigir com mais habilidade, né? mais domínio em si, aí com o passar do tempo, né? Com conhecimento. Se a gente olhar essas palavras na sequência, forma a palavra capa. Né? Então, cai esses termos lá, às vezes cai interpretação em cima deles, né? Então a gente vai reforçando durante as aulas. Lembrando, sempre que tiver uma questão lá com dúvida, né, que você não compreenda o porquê da resposta, pode tirar print lá e me mandar, seja no grupo, seja no privado, que eu vou ajudar vocês da melhor maneira. Falta de atenção. Algumas imagens aí que caracterizam a falta de atenção. Um simples lá, acender o cigarro enquanto dirige. As mulheres lá, indo trabalhar atrasadas e se maquiando enquanto dirige. Até mesmo conversa com outras pessoas lá no veículo, pessoas que estão atrás lá do banco, e isso pode aumentar um risco de acidente, né? Comer e dirigir também entra nessa questão. Mexer no rádio, né? Ou até mesmo, o pior de tudo, né? O mexer no celular hoje em dia, quem já dirige aí sabe que é um vício. Você acaba não querendo lá largar do celular, ou você nunca mexe no celular enquanto está dirigindo. Aí daqui um pouquinho é só uma mensagem que tocou, é só uma música que eu vou colocar no Spotify para tocar enquanto está dirigindo. Muitos dos acidentes que acontecem
é por conta disso. Aqui são vídeos de conscientização, eu passo somente alguns deles, o restante fica para vocês verem lá. Quem quiser, é só abrir o slide lá que eu mando para vocês. Esse vídeo aqui de cima não é no Brasil, mas esse caminhão está numa rodovia. E o motorista, né, que trabalha dentro do caminhão tinha a câmera dentro dele e mostra o que ele estava fazendo. O que ele estava fazendo dirigindo? Mexendo no celular. Houve uma redução brusca de velocidade na rodovia. Ou seja, o trânsito parou. Ele mexendo no celular, não viu. O que aconteceu? Passou por cima de vários carros, tirou a vida de várias pessoas. Tudo por causa do celular. Aqui a gente vai ver um vídeo. Esses vídeos da Globo, aí, do Autosport, eu acho interessante. É um estudo que fizeram. Prestem atenção aí sobre o uso do celular. Bem interessante, pessoal. Por mais que o pessoal que já dirija, mas não vai acontecer nada comigo. Até o momento que acontece. Então, é interessante a gente ter essa parte, né? Passar pela conscientização. Um alerta a quem dirige trocando mensagens no celular. Você poderia estar nesse carro. É uma situação comum. 3 amigos distraídos e o celular a pique. Quanta coisa passa despercebida quando você está concentrado respondendo uma mensagem. Eles são atores. O vídeo faz parte de uma campanha do governo americano para prevenir esse tipo de acidente. Usar o celular ao dirigir causa 1.600.000 acidentes por ano nos Estados Unidos e provoca a morte de 11 adolescentes todos os dias. Aqui no Brasil a gente precisou ficar pouco tempo numa passarela em cima de uma avenida movimentada em São Paulo. A gente registrou muita gente digitando no celular, às vezes usando até 2 ao mesmo tempo. É difícil imaginar que um gesto tão rápido possa ser tão perigoso. Para não ficar imaginando, a gente filmou. Registramos de todos os ângulos um teste com 4 voluntários. A Isadora, o Diogo, o Luiz Henrique e a Giovana. Ele foi inspirado numa outra campanha, essa na Bélgica. Lá, os jovens tentavam tirar carteira de motorista e foram convencidos de que tinham que mandar mensagens no celular para serem aprovados. O nosso teste foi feito de forma segura no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Esse primeiro teste é simples. É só contornar os cones, como numa daquelas provas para tirar carteira de habilitação. Vai ser fácil, né? Esse foi fácil, todo mundo se saiu bem. Foi bem, né? Obrigada. Mas o que você acha que vai acontecer quando a gente pedir para eles fazerem a mesma coisa, só que teclando no telefone? Vou te mandar uma mensagem no celular. Na hora que você receber, você começa a dirigir. E tem que me responder a mensagem antes da gente chegar lá do outro lado. A meta era oi. Esse veio lindo. Eles nem conseguiram responder as mensagens e os resultados foram decepcionantes. Pô, Felipe, muito difícil. Os 4 demoraram mais tempo para fazer o percurso quando estavam com o celular. No caso do Luiz Henrique, foram 15 segundos a mais. Você imagina uma via expressa, que está todo mundo andando a 60 km por hora, 80 km por hora, e de repente um dos carros, porque está no SMS ou está no telefone, baixa essa velocidade rapidamente para 40. O que aconteceu com o fluxo que vem atrás? E não foi só isso. Todos acertaram mais cones na segunda tentativa. A Isadora já tinha encostado em 3 cones, com o celular foram 4. O Luiz Henrique, que tinha acertado apenas 1, esbarrou em 3 para tentar mandar mensagem. E o Diogo e a Giovana deixaram todos os cones no lugar a primeira vez, mas acertaram 1 cone cada um com o celular na mão. Você teria batido num pedestre no mínimo, ou atropelado, ou um carro parado, ou um ciclista. Segundo o governo americano, o risco de mandar mensagem ao volante é equivalente a dirigir depois de tomar 4 cervejas. É muito difícil. Ou você presta atenção na pista, ou você presta atenção no celular. Quase bati o carro várias vezes já, porque a gente breca em cima. E aí nessas acontece pior, né? Os 4 que fizeram o teste em Interlagos admitem que às vezes olham as mensagens no celular. A gente colocou uma urna na porta de uma faculdade para saber quem mais assume a infração. Ninguém precisava se identificar. Quase metade dos jovens disse que sim, que dirige teclando. A
Ainda tem um segundo teste. Freio. Na pista molhada. Esse vai ser bom. Eles precisam manter uma velocidade de 70 km por hora nessa pista. E simplesmente frear quando o sinal ficar vermelho. Todo mundo conseguiu. Mas agora, como será que eles se saem se no meio do caminho resolvem responder a uma mensagem? Pode pegar o celular. Responder a mensagem. Você conseguiu ler a mensagem? Nem abriu o negócio certo. Além de ninguém ter conseguido responder a mensagem, os 4 demoraram mais para parar quando viram o sinal vermelho. Quando você demora mais para frear, o impacto pode acontecer. 4 metros é um carro. Se fosse uma situação real e um pedestre atravessando, teria atropelado. Se fosse um carro parado no semáforo, a tendência de bater na traseira desse carro é total. Pesquisadores americanos mediram. Um motorista fica pelo menos 5 segundos sem olhar para o trânsito quando manda ou recebe mensagem. A uma velocidade de 88 km por hora, isso significa cruzar um campo de futebol inteiro dirigindo de olhos fechados. Até você ler aquilo ali, raciocinar o que você tem que escrever e prestar atenção no que está vindo à sua frente, você perde muito tempo. Mesmo que sejam apenas 5 segundos. Eu já bati no carro da frente por estar mandando mensagem. Você vai fazer alguma coisa ou outra, ou você vai dirigir ou você vai conseguir digitar. Dos dois você não vai conseguir ao mesmo tempo nunca. E é isso, pessoal. O risco do acidente, né, como ele menciona, um veículo a 80 e poucos quilômetros por hora, em questão de segundos, 5 segundos, é como se fosse ultrapassar um campo de futebol inteiro de olhos fechados. Então imagine o risco de acidente que pode ter lá por alguém estar mexendo no celular. Bem provável que vocês devem ter visto algum conhecido, alguém que ao menos acabou tendo uma batidinha, uma encostadinha por estar mexendo no celular. Eu mesmo, né, acabei passando por isso. Não era eu que estava dirigindo isso, que eu quero deixar bem claro, né? Deixa eu voltar no slide. E aqui. Eu quero deixar claro, né, pessoal? Não era eu que estava dirigindo, eu estava dando intenção de virar à esquerda uma vez, né, com o meu carro. E um rapaz mexendo no celular não viu que tinha um carro parado na frente dele. E ele mexendo no celular, trocando mensagem, sem reação dele frear, sem nada, acabou batendo na traseira do meu veículo. E acabou jogando o meu carro a muitos metros para frente, né? Deu até perca total no meu carro. Isso devido ao uso do celular. Então, lembrar que o celular e direção não combina. Vamos ver esse vídeo aqui, pessoal, bem curtinho, só para a gente até mesmo dar uma risada aí no meio da aula. Conscientização, né? Se a gente às vezes acaba se embaralhando aí no andar e mexendo no celular ao mesmo tempo, imagine dirigir um carro e mexer no celular ao mesmo tempo, né? Isso tira completamente a atenção do motorista. Então lembra lá que não combina, né? Deixa eu fechar aqui. Voltamos para o slide. Acabei fechando o slide. Ah, não, tá aqui. Os outros vídeos ficam aí para quem quiser ver depois. Seguimos lá. Previsão. O que seria previsão? Antecipar possíveis acontecimentos. Como assim? Previsão imediata e imediata. Às vezes cai termos entre elas lá no teste. Vamos explicar uma a uma aí. Previsão imediata. Planejamento da viagem. Você escolher o melhor horário para você sair. Não somente viagem, no dia a dia. Quem aí precisou ir para Curitiba de manhã cedo no horário de pico sabe, ou quem até trabalha para Curitiba ou estuda lá, você sair às vezes 5 minutinhos antes, parece que você, né,
chega bem rapidinho, flui o trânsito, você sair 5 minutos depois, parece que todo mundo resolve sair naquele horário. Você vai indo de tranquinho em tranquinho daqui e lá, né? Com congestionamento em si. Falei desse trajeto para Curitiba, mas isso pode ser em qualquer outro local, em qualquer outra região. Então sempre escolher o melhor horário, né? Sair um pouquinho antes, evitar aí pegar o horário de pico também. A inspeção do veículo é óbvio, né? A água lá você verificar, o óleo do veículo também, combustível, lembra lá que você, além de ter o veículo com condições seguras para trafegar lá na via, você tem que estar com o veículo abastecido, né? Quem aí que já viu o carro lá ficar na rodovia ou na via em si por falta de combustível? Como a gente menciona, isso caracteriza infração e o carro pode ser removido. Você pode ter que pagar uma multa, mais guincho, mais pátio por ter ficado na via por falta de combustível. Então fique esperto com combustível também. Equipamentos obrigatórios, né? Isso a gente menciona durante a aula. Tudo que você imaginar, para-choque, chave de roda, step, retrovisor central, encosto de cabeça, até mesmo lá o chamado pala interno, né? O quebra-sol do carro, né? Aquela abinha que você baixa, também entra como item obrigatório. Documentos dos veículos, né? Do veículo, perdão, né? E do condutor. Então, quais são os documentos que você vai ter que levar, né? Entrando dentro da previsão imediata, você vai ter que levar lá o CRLV, lembra lá do L no meio, que é do licenciamento, esse é o documento obrigatório. O CRV, que é o recibo, aquele não precisa, né? Então, o CRLV entra como item, um documento obrigatório, e o pessoal a CNH, seja ela física, né, ou ela digital, ambas têm validade. O documento do veículo, lembra que eu dou sempre a dica lá, hoje é digital, mas não custa você imprimir e levar junto com você lá, o que o policial geralmente vai ver se for parado o QR Code. Ah, mas eu estou sempre com o celular na mão, às vezes vai que você está viajando, você está num lugar que não pega a área e você não consegue acessar, né, ou o celular acaba a bateria, aí acaba entrando como infração. Então isso seria a previsão imediata. Previsão imediata agora ocorre simultaneamente com a atenção. O condutor observa tudo com atenção, seu cérebro prevê e antecipa possíveis acontecimentos. Ele age prontamente sem ser tomado de surpresa. Então, algumas questões aí de previsão que a gente vê no Código de Trânsito Brasileiro. Ultrapassagem de ônibus, lembra lá? Tem um ônibus fazendo embarque e desembarque, você pode ultrapassar? Se a linha permitir, ok, né? Certo é até mesmo você parar atrás do ônibus. Mas se você for ultrapassar o ônibus, sempre tem a previsão, imaginando que pode um passageiro do ônibus descer e querer atravessar pela frente do ônibus. Bem provável que vocês já ouviram falar de acidentes que aconteceram dessa forma. Então, toda vez que for ultrapassar um ônibus, dá uma reduzida na velocidade. Se não parar atrás dele, reduz a velocidade imaginando que alguém pode sair lá pela frente. Velocidade compatível, né? Então lembra que tem o limite mínimo e o máximo, né? O máximo, na verdade, a velocidade máxima, e o mínimo que deriva da máxima, né? Que a gente precisa saber, que é a metade da velocidade máxima. Então você fica entre eles, né? De preferência sempre abaixo um pouco do máximo, nunca sempre na tampa, né? Que na prática a galera sempre acaba passando um pouquinho, mas lembra que pode entrar como infração. Abertura de porta, a gente já deve ter mencionado aí, reforçando. Qual a porta que o passageiro vai descer? Aí a galera coloca o mais próximo dele. Não vai ser essa a alternativa que entra lá. Por mais que o pessoal acabe utilizando a porta mais próxima, acaba utilizando a porta do lado da via, na teoria, o correto e que no dia a dia o certo é você prezar lá para o passageiro descer sempre pelo lado da calçada, seja o lado da via que você tiver, passageiro sempre do lado da calçada, justamente pela segurança. Lembra lá que o passageiro, no descer pelo lado da via, pode estar vindo um carro ou algo assim e acabar acontecendo um acidente. Aí que entra o comercial do Veloster. O Veloster tem só a porta direita. Se a gente olhar, a gente como transita pelo lado direito, a porta direita vai estar sempre para o lado do meio fio. O problema é se for uma via de sentido único, com várias faixas no mesmo sentido. Aí do lado esquerdo acaba não dando certo a porta do lado da calçada. Mas é basicamente isso no projeto. Eles fizeram isso pela
segurança, né? O Hyundai Veloster. Então, eu vou até passar esse vídeo para vocês. Deixa eu ver se está aqui no slide. Não, está aqui. Deixa eu pesquisar. É um comercial proibido, né? Foi proibido, na verdade, em alguns países, né? Deixa eu pegar aqui. Ele foi proibido em alguns países justamente por causa dele se tratar de morte, porque a cena em si, né, que eles colocaram na propaganda ficou um pouquinho pesada. Mas é mais da gente dar risada do que ter medo, né? Então vamos ver lá o porquê que o passageiro tem que descer sempre pelo lado da calçada. Ben je zeker? Ja, echt. Laatste stukje loop ik wel hoor. Kleine moeder. Is ook wel lekker, een beetje frisse lucht. Oké. Doe je wel voorzichtig? Oké, tot snel. Ben je het zeker? Ja, echt. Laatste stukje loop ik wel hoor. Is ook wel lekker, een beetje frisse lucht. Doe je wel voorzichtig? Andere kant, mevrouw. Dankjewel, meneer. Tot snel. Então aí, por isso, né, que o passageiro tem que descer sempre pelo lado, né, da calçada. No vídeo é meio que uma brincadeira aí, acabou se tornando proibido em alguns países o comercial por se tratar de um vídeo falando de morte em si, né? Mas o vídeo para reforçar que é o passageiro sempre pelo lado da calçada, né? Então ele desce pela porta do lado da calçada. Excesso de confiança, basicamente isso que é o que mais causa acidentes, o que a gente mencionou, né? A pessoa diz, nunca vai acontecer isso comigo, até o momento que acaba acontecendo. E aqui que a gente vai finalizar a aula por hoje. Condições adversas. Vamos dar uma pincelada rapidinho, que no primeiro simulado, no simulado que vocês vão fazer, vai cair lá questões sobre condições adversas. Condição adversa são fatores ou combinações de fatores que contribuem para aumentar as situações de risco no trânsito. Ou seja, ele vai aumentar, vai potencializar um risco de acidente. Então, são fatores ou combinações de fatores que contribuem para aumentar as situações de risco no trânsito. Quais são, né, esses fatores ou combinações de fatores? Vai entrar luz e iluminação, tempo, vias, trânsito, veículos, cargas, passageiros e o condutor ou motorista. Dentro deles vai ter as subdivisões, né? Vamos dar um exemplo rapidinho. Luz e iluminação. O que entraria como condição adversa de luz e iluminação? Um excesso de luz, uma transição por um ambiente que está com uma luz solar, né, muito alta, aí que vai entrar do ofuscamento e penumbra, que vocês já devem ter visto, quem está fazendo simulado. Isso a gente vai explicar melhor amanhã, né, na aula seguinte. Tempo. Então, uma condição adversa de tempo. Tempo vai entrar como chuva, neblina, cerração, né, granizo, vento, até mesmo fumaça, que a gente vai ver, entra em condição adversa de tempo. Vias, lembra lá que via é tudo, via por onde você está transitando, né? Seja do portão da tua casa até o portão da casa lá do vizinho, ou até mesmo dentro de uma área privada, né? Vamos falar uma questão do condomínio, onde ele entra com os carros lá, mas lembra lá que via é tudo. Então o que pode ser? Pessoas, né? Pedestres podem entrar com uma condição adversa de via, né? As vias sem pavimentações, o desnível lá de uma via para outra, para o acostamento, e por aí vai. A gente vai explicar melhor nos slides aí. Trânsito, lembra lá que o trânsito é o ato de se locomover de um ponto A para o ponto B, seja de carro, moto, bicicleta, de a pé, seja o que for.
Então, o que pode caracterizar uma condição adversa de trânsito? Que vai estar envolvendo ali também, ele acaba mesclando com vias ali, né? Nas aulas a gente vai explicar um pouquinho melhor. Então, pode entrar aí cruzamentos, né? A preferência, alguém furar a preferência e por aí vai. A gente vai explicar melhor aí com calma isso. Veículos, condições adversas de veículo, aí já fica mais fácil, né? Pneu careca, falta de iluminação, mau estado de conservação, tudo aí pode entrar como condição adversa do veículo. Cargas, o que pode entrar como condição adversa de carga? Falha no armazenamento, falha na amarração, basicamente o que a gente viu no vídeo do Pateta lá, né? Ele amarrando tudo de qualquer jeito e saindo lá viajar, isso vai entrar como uma condição adversa de carga, né? Pessoas no compartimento de carga, atire a primeira pedra aí, quem que nunca foi em cima da caçamba da caminhonete de um tio, de alguém, de algum parente lá. Às vezes não na rua, né? Mas vamos falar que numa área privada, talvez vocês já fizeram isso. Dentro da legislação é proibido, não pode, né? Pode aumentar um risco de acidente, né? Então, condições adversas de carga. E passageiros, o que pode entrar no passageiro? Passageiros lá conversando, discutindo, passageiros feridos, né? Passageiros alcoolizados, para quem às vezes vai trabalhar, isso eu sempre comento durante a aula, né? Para quem vai trabalhar lá de Uber à noite, às vezes vai querer pegar uma saída de balada, né? Para tirar uma graninha extra, com toda certeza vai enfrentar alguns passageiros ali que, dependendo da situação, pode tirar a tua atenção e aumentar um risco de acidente. E, por último, condutor ou motorista. O que pode entrar como condutor ou motorista? Vai entrar fatores físicos e psíquicos, como a gente viu no vídeo do Pateta, né? Dele estar cansado, um longo dia de trabalho, fadigado, pode ser uma condição adversa de condutor ou motorista, bem como estresse, né, emocional, né, questão psíquica, a pessoa estar ansiosa, estressada, né, até mesmo com bebida alcoólica, por aí vai, entra como condição adversa de motorista. E daí, na próxima aula, a gente começa a explicar um a um, começa a mostrar, né, luz, né, iluminação, tempo e por aí vai. É o que a gente vai passar discutindo aí alguns dias dentro da disciplina de direção defensiva, né? Então, provavelmente que a gente consiga terminar com antecedência dessa disciplina. Terminando, a gente esclarece, tira as dúvidas, a gente vai vendo o que a gente faz lá mais para frente, beleza? E é isso por hoje, pessoal.